Houve até a polêmica, a gente viu na Veja, não sei se foi dessa semana, da semana passada, da Britney Spears, que ela fez uma foto, depois ela mesma, a própria assessoria dela, publicou a mesma foto sem os retoques, e ela continuava linda, né? A verdade é essa. Existe uma tendência, Flávio, a gente pode dizer assim, de colocar a foto publicitária, principalmente quando é em relação à moda, pessoas, um pouco mais natural? Nesse caso, você lembra dessa campanha que agora a Dove desenvolveu da beleza natural, que é uma coisa de valorizar a beleza de gordinhas, de magrinhas, de mais velhas, né? Eu acho que a tendência é essa de... Sabe que as tendências que chegam para chegar no interior é mais demorado para chegar as tendências chegarem, né? Mas é uma tendência de valorizar um pouco mais a beleza natural. Você corrige isso, aquilo, tal, para também... Porque sempre tem uma maquiagem, tem até foto, né? Você, de paisagem, você põe um pouco mais de luz, um pouco mais de sol, dá um pouco mais de contraste, mas eu acho que a tendência realmente deveria ser, pelo menos, é valorizar a beleza natural, tanto de pessoas quanto de paisagens ou de produtos. Agora, falando em produto, justamente o ponto onde a gente queria chegar. A gente sabe que fazer fotografia de produto é muito difícil, né? E nesse caso até tem que se fazer um alerta, porque muitas pessoas tentam fazer artesanalmente. Eu tenho um sobrinho que fotografa bem, eu tenho, né, um amigo que tem uma câmera super legal. Eu mesmo tenho uma câmera. Eu tenho uma câmera super legal e resolvi o problema. No Paraguai. Exatamente. Explica um pouquinho como que funciona isso na publicidade, Flávio. A parte de produto mesmo é uma coisa super complicada, tem que ser bem... O critério tem que ser parte de iluminação, a parte de textura, a parte de composição dos elementos todos. É bem complicado. Eu já acompanhei algumas fotografias e para você atingir um nível de excelência realmente é bem difícil, bem complicado. Tem que ter um fotógrafo muito especializado, com equipamento de boa qualidade. E sem contar que a impressão, porque se a gente está falando, é claro, de fotografia, a gente está pensando em veículos impressos, em jornal, em revista, ou mesmo em outdoor, em buzzdoor. E é bom lembrar também que o próprio veículo, muitas vezes, pode distorcer aquela imagem, não é isso? O mesmo material, por exemplo, só comparando, o que você veicula em um jornal A e o jornal B, o mesmo produto, o mesmo anúncio, dá diferença as cores são mais carregadas em um, menos carregadas em outro. Então você tem que ter vai ser veiculado no jornal A ou vai ser veiculado no jornal B, você tem que ter um certo critério para poder... e se for veiculado nos dois, você tem que ter um equilíbrio para poder veicular. Isso vai ser veiculado em revista, se vai ser feito outdoor, se vai ser feito buzzdoor, se vai ser feito numa revista especializada, se vai ser impresso num papel... Com brilho ou sem brilho, né? Que agora tem muita tendência com papel reciclado. Então, você tem que ter Por isso que a gente tem lá, além do fotógrafo, depois tem o tratamento de imagem, a gente tem um finalizador de muito boa qualidade para analisar todos esses processos da imagem, né? Porque ela não termina no fotógrafo, na verdade ela começa antes do fotógrafo e termina bem depois do fotógrafo. Começa antes do fotógrafo. Todo o processo tem que tem que ter profissionais de qualidade no... O olhar profissional é tudo, né? Então, você estava falando dos vários profissionais, do fotógrafo, depois do profissional que vai fazer a finalização, a adaptação para os veículos, e você citou, é claro, e é importante que se diga isso, que começa antes ainda do fotógrafo com o diretor de arte. Sim. Qual que é o trabalho do diretor de arte, no caso de uma fotografia perfeita, desse anúncio perfeito? Começa até antes, né? Começa na ideia, né? Começa na criação, né? Aí passa para o diretor de arte faz essa parte de composição. Flávio, até para ficar mais fácil, para quem está em casa possa entender melhor, o trabalho do diretor de arte, muitas vezes, é mais do que fundamental, essencial nesse processo da fotografia dentro da publicidade, porque ele que vai determinar, por exemplo, a cor que vai estar atrás, o posicionamento do produto, onde que ele vai estar inserido. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, o trabalho por exemplo, de criação, como está inserido uma fotografia, até começa antes, começa na ideia, né? Aí, quando isso vai para o diretor de arte, ele faz toda essa determinação de posição, de luz, de cor, que às vezes depois da fotografia pronta você é obrigado a mudar, porque uma coisa é o desenho, o RAF, o layout, e outra coisa é a fotografia pronta, né? Por isso que todo esse processo tem que ter profissionais especializados para ter um olho clínico, vamos dizer assim, para poder,
tudo bem. Quando estava no layout, estava assim. Agora que está real, vamos ter que mudar de certa forma, porque as coisas têm que se adequando para ter uma qualidade final condizente com o produto. De razoável, de ótimo para super ótimo. Bom, vou aproveitar a sua presença aqui no estúdio para falar de um outro assunto, banco de imagens. A gente sabe que hoje em dia existe até um certo exagero, né, da utilização das fotos de banco de imagens que você puxa no computador, pela internet, em detrimento ao trabalho exclusivo do fotógrafo, feito especialmente para o seu produto. Fala um pouquinho disso para a gente. O banco de imagens, depois que entrou a internet, você tem bancos de imagens pagos, você tem fotos compradas, você tem royalty free, que são fotos que todo mundo usa, então você tem que ter muito critério para usar também, porque está disponível para todas as agências, todos os clientes e muitas vezes até diretamente com o cliente, sem passar por um filtro de agência, né? E o banco de imagens para a agência facilita em algumas coisas, facilita até na direção de arte, mas também engessa a criação, porque você acaba indo direto ao banco de imagens, às vezes, né, em vez de pensar a ideia antes, né, rafiar, como se diz, no lápis, né, cranear a ideia e tal. Então você às vezes vai direto no banco de imagens. Então, de certa forma, ela é um bem, facilitou muitas coisas, mas de outra forma, as novas gerações têm que se adequar, ter ideia antes de recorrer ao banco de imagens. O banco de imagens é um recurso, mas não é a única maneira de se criar. Então, muita coisa você cria direto em cima do banco de imagens, quando às vezes você tem que criar previamente, utilizar o banco de imagens só como um recurso a mais na criação. Bom, a gente tem um belo exemplo da utilização da fotografia aqui nesse catálogo. Mostra pra gente, eu queria que você abrisse na foto principal. Eu trouxe 2 materiais de alguns fotógrafos que a gente já utilizou, a gente já fez trabalhos com vários fotógrafos em Londrina, né? O próprio Cachimbo que você vai entrevistar, né? Esse é um material que a gente fez com o Rufino, né? Que é uma capa de catálogo da Unimed. É uma foto linda, tirada a partir do Lago Igapó. Noturna da cidade e tal. Pois é, isso jamais, por exemplo, estaria disponível no banco de imagens, né? É um trabalho exclusivo. Chega um momento que se você pesquisar, você encontra imagens de Londrina em banco de imagens, né? Mas para um trabalho desse nível exclusivo tem que ser especial. Quando você quer colocar pessoas, identificar pessoas, nesse caso são médicos da Unimed, né? Essa aqui é uma doutora com seu filho, caminhando no lago, esse catálogo está sendo produzido, né? A gente fotografou diversos médicos. Precisa ter uma iluminação, precisa ter um tratamento gráfico, precisa ter uma produção. Então, o fotógrafo é essencial ainda. Hoje eu acho que fotografia publicitária nunca vai acabar, o banco de imagens nunca vai substituir os bons fotógrafos. Como você falou, foto de produto, foto de pessoas, tudo isso é um campo para a fotografia e para a imagem da propaganda, e cada vez mais a gente acha que é importante ter essa parceria e interação dos fotógrafos com as agências, e a gente espera que surjam sempre bons e novos fotógrafos interessados em fazer boa propaganda, que nem a gente tem vontade de fazer. Novos olhares sobre as coisas. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Flávio, vamos assistir então a matéria do Cachimbo, mas daqui a pouco. Eu vou chamar o comercial agora e na volta a gente vai dar um pulo lá no estúdio do Cachimbo, um dos mais conhecidos fotógrafos, tanto de jornalismo como de publicidade aqui da região.